Sábado, dia 7 de setembro, nós celebramos a independência do nosso país. Uma data que ficou marcada na história. E apesar dos livros nos contarem como tudo aconteceu, esse processo, tem algumas questões que geram curiosidades, como o papel da mulher na luta pela independência. Para falar sobre este assunto, estou recebendo Eliane Aparecida Candotti, professora, e que sempre está aqui nos ajudando a entender um pouco mais sobre a história, não só do nosso país, mas de todo o mundo. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Com o maior prazer eu venho conversar com você. Ainda mais sobre esse assunto que você adora, né? Nossa. Conta pra gente, ó, sábado foi feriado, Sim. Né? Celebramos aí a independência do Brasil, mas eu quero saber da importância do papel da mulher nesse processo todo, porque pouco se fala sobre isso, né? Exatamente. É uma temática que pouco aparece nas publicações didáticas, que se fala em sala de aula, ou que se comenta mesmo a participação da mulher nesse momento político tão importante do país. E nós, na verdade, tivemos várias figuras, porque a independência ela foi um processo. Né? Vamos pensar lá em 1789, quando nós falamos da Inconfidência Mineira, nós já temos mulheres que articulam as correspondências, né, que não deixam morrer o movimento, mesmo com a prisão de Tiradentes, e que continuam movimentando esses ideais de liberdade, porque havia muitos questionamentos e muitas mulheres, de certa forma, à frente do seu tempo, que iam além dos espaços domésticos, né, e que comungavam com as ideias dos seus maridos e que articulavam com familiares, com conhecidos. Mas não de maneira explícita, né? Não, ela era tudo sempre muito velado. muito ali no meio que ela convivia, né? Exato. Porque tinha aí essa questão do preconceito. Sim. A mulher, né, não tinha os seus direitos enquanto participação ativa na política, né? Exato, mas tiveram algumas que se arriscaram mais. Quem foram? Por exemplo, quando você fala de uma figura que, um tempo depois, 1817, ela vai estar envolvida na Revolução Pernambucana, que foi a Bárbara Alencar. Ela foi a primeira mulher presa no país. E ela realmente, ela lutou pela independência, começando pela sua cidade. Ela quis proclamar a independência na sua cidade, porque havia essa questão dos impostos que os portugueses cobravam, né? Então, e ela era uma mulher que respondia pelos negócios da família. E ela não achava justo. Exatamente. E ela brigava pelo Ela direito brigava dela. pelos direitos dela, da família, com relação à produção açucareira, que ela estava à frente. Então, ela vai ser presa, mas interessante porque, juntamente com ela, outras mulheres vão aparecer. Então, a gente tem, quando a gente fala da Hipólita, ela vai se manifestar na conjuração, na Confidência Mineira. Ela vai, tem algumas figuras, que é a Hipólita de Melo, ela vai estar presente na Inconfidência Mineira. Já a Bárbara de Alencar, a avó do José de Alencar, romancista, vai questionar essa influência que os portugueses tinham sobre as terras brasileiras, e ela vai lutar pela independência da sua cidade, e ela é presa. Eu acredito que muita gente não sabe, né, da importância dessas mulheres. Não. E eu acho que... Por isso que a gente está trazendo isso. Exatamente. Através do que elas lutaram, muitas coisas que a gente pode fazer hoje foi através do que elas brigaram lá no passado. Exatamente. Elas reivindicam o direito de estar à frente, de debater, de discutir, de lutar pelos mesmos ideais que os homens, né, que estavam com elas. E é muito interessante porque, junto com a Bárbara, né, a gente colocou só o nome a Bárbara é a que está do lado, que acho que o nome não apareceu. Tem a próxima aqui que a gente vai colocar, professora? Essa é a Maria Quitéria de Jesus. Ela vai lutar pelo direito de estar no exército. É a primeira mulher, inclusive ela usa o nome do cunhado. Ela vai entrar como soldado Medeiros. Ela vai usar calças, ela vai entrar, ela quer participar das forças militares. Ela já tinha algumas desavenças com a madrasta, né? Ela já estava ali, ela sempre cuidou dos irmãos mais jovens, e ela quis sair de casa e ela foi para o exército. Tá até com a roupa ali, exatamente. Né, e ela como que vai foi? formar... Ela conseguiu isso? Ela vai se passar, né? Ela vai mudar o corte de cabelo, ela vai colocar roupas, ela vai, na verdade, mudar aquele perfil mais feminino que as mulheres dessa época tinham. E é interessante porque ela acaba formando meio que um batalhão de mulheres. São várias batalhas das quais ela vai participar. Até quando a gente fala desse movimento de 1822, que a gente fala do ano da independência, como eu disse, ele começa bem antes e ele também perdura, porque nós temos
uma batalha final que acontece em 1823. É aí que realmente o país está livre. E também quem luta nessa batalha, faz parte das batalhas que ocorrem em Salvador, é a Maria Quitéria de Jesus. Que importância que ela teve. Muito importante. E uma outra mulher que era uma escrava liberta. E ela vai lutar para derrubar, para expulsar as tropas que estavam nos navios portugueses, cercando a Baía de Todos os Santos. Porreta, hein? Exatamente, Braba que é a Maria essa, Filipa. Hein? Tem ali, ó. Ah lá, Maria Oliveira. Filipa. A Maria Olha Filipa. a cara dela, de Exato, brava, hein? ela é Não brava. brinca com a Maria Filipa, não, que olha... Ela conseguiu ali domar muitos homens. Ela reúne um conjunto de mulheres que ficavam à espreita, ouvindo no entorno das embarcações, para saber o que os portugueses estavam tramando, Olha. como eram as emboscadas. E ela reúne um grupo de 40 mulheres. Elas preparam uma embarcação com flores, bebida, se aproximam das embarcações portuguesas, né? Chegam ali para, enfim, conquistar a confiança dos mesmos. E elas açoitam esses homens com ervas de urtiga, que vai dar coceira e queimadura. Que máximo! E enquanto eles estão lá, coçando e se debatendo, achando que elas estão dando moral para eles e, na verdade, não se passa de uma grande emboscada. E elas colocam fogo nas embarcações. Então, a verdade foi uma batalha muito sangrenta. Sim, a entrada acaba tendo isso. A entrada, o pessoal fala assim, mas teve luta pela independência? Teve. Inclusive, passam o dia 7 de setembro de 1822, é meio que uma data assim política, né, para você datar esse fato. Sim. Mas você tem esse processo que, na verdade, ele vai caminhando para além do 7 de setembro e em 2 de junho de 1823 é que acontece, de fato, essa batalha final e que os portugueses recuam de vez. E com essa queimada de navios por essa Maria mulher. Filipa. Porreta, eu gostei da história dela. Só para a gente não deixar de comentar, por conta do nosso tempo, professora, o que esse quadro representa, né? Olha... que a mulher está ali? Como Então, se diz? Esse quadro foi encomendado pelo Dom Pedro II, não foi nem pelo Dom Pedro I. Isso em 1888. Então, na necessidade de se constituir uma memória, né, sobre tanto que esse quadro ele é gigante. Enorme. Ele foi colocado numa parede e de lá nunca saiu desde que foi pintado. É lindo lá no museu. Exato, no Museu do Ipiranga. É lindo. E assim, o que não condiz com o que está aí? Vamos começar pelas roupas, né? Nós não temos essas roupas de veludo, quentes, esses casacos, esse tipo de chapéu naquela ocasião. Eram roupas de algodão, porque é muito quente. Com certeza. Nós não vamos ter cavalos, e sim mulas, porque é uma região muito íngreme. Cavalo não subia, não ia ali. Essa casa não existia na ocasião do 7 de setembro. Ela é construída depois para abrigar tropeiros que passavam por ali. Que mais? E outra coisa, diante de tudo que a gente falou sobre a presença ativa da mulher nesse processo de independência, está faltando mulher aí. Está faltando Só mulher tem homem. aí. Você vai isso ver aí. uma representatividade do povo aqui, ó, bem ao do largo, pouca. que na verdade é para passar a ideia de que o povo participou, mas o povo, na verdade, lutou, né? Foi para as frentes de batalha também pelo seu desejo de liberdade. Sim. E principalmente pelo desejo de acabar com a escravidão no país. É lindo, né, gente? A gente ficaria horas aqui conversando com a professora sobre esse tema tão importante e atualizar, né, Sim. essas informações diante de um mundo onde a gente fica só conectado nas redes e acaba esquecendo de toda a Exatamente. história que estão nos livros. Professora, é sempre uma delícia ter você aqui. Que bom, eu obrigada, agradeço. viu? Muito obrigada pela pela sua oportunidade. colaboração para a gente levar esse conteúdo para o pessoal de casa. Obrigada, eu que Fica agradeço. aí para comer um lanchinho com a gente? É jóia. Hoje é dia do cachorro E quente. você sabia que o lanche prensado é quase que um prato típico londrinense com influência paulista? Aí, ó, viu? Ela é Aí. pura história. Maravilhosa. Então já fica aí mais essa informação. Legal. E fica à vontade para comer junto com a gente, Obrigada. tá?